não acreditava, não achava que um dia eu seria campeão. Lá dentro, no fundo, eu acreditava também, ao mesmo tempo que pensando que não ia dar certo, eu queria me vencer, eu queria tentar. Eu queria competir com eles, eu queria estar no mesmo evento, competindo no mesmo evento contra aqueles caras. Até mesmo outros que de outras categorias, mas eu queria estar ali junto, até mesmo me achando um pouco inferior a eles, mas isso eu sempre quis. Foi quando, em março, nesse dia que era para ser normal, apenas um treino, mais um treino desgastante, mais um treino sufocante, veio acontecer a tragédia que me deixou mal, bastante mal de cabeça. Eu comecei a pensar nessa coisa toda, por que aconteceu, por que agora comigo? Eu que estava num momento assim de treino bom, eu estava forte, estava com a musculatura muito densa e 2011 tinha sido um ano maravilhoso. Eu sendo acompanhado pelo Eduardo Correia, então caramba, e aquilo acontecer comigo justamente naquela hora. E eu esperava que 2012 ia ser o meu ano, assim, de eu me consagrar como campeão carioca, como campeão brasileiro. Era o meu momento ali. Então, assim, muito triste, eu peguei, vim para casa. Na época até acho que eu liguei para a Fernanda para explicar a situação e estava mais ou menos só. E quando eu cheguei em casa, e foi difícil até para eu vir dirigindo da academia até em casa, que é um pedaço pequeno, mas é chato. Então o braço, eu não podia tirar o braço daqui e doendo muito, uma dor insuportável. Aí quando eu cheguei em casa, eu liguei pro meu fisioterapeuta, que na época eu fazia um trabalho de quiropraxia. Dois caras muito bons. E eles falaram, porra, Tony, não posso te atender, cara, só posso te atender na segunda-feira. Aí me auxiliou no que eu podia fazer, gelo e nada mais, e ficar com o braço mobilizado. Então eu fiz isso, fiquei sexta, sábado, domingo de molho, segunda-feira ele me atendeu. Mexeu no ombro, fez o trabalho de quiropraxia normal, mexeu, mas falou para mim que não dava para saber o que tinha acontecido. O que eu soube é que ele tentou um tempo de tratamento conservador, com o auxílio do pessoal da fisioterapia, fez inclusive um trabalho muito bom, porque ele chegou para mim com boa parte da força ainda preservada, em amplitude de movimentos, que a gente não vê num paciente mais sedentário, né? Mas assim, a persistência da sintomatologia tem a ver com o diagnóstico em si, né? É uma lesão que dificilmente evolui bem num paciente jovem, atlético e bastante ativo, sem o tratamento cirúrgico. Então assim, é muito triste, cara, você se ver numa situação dessa e tendo muita coisa em sua volta. O meu patrocinador na época, eu tive medo de perder, de estar sendo assessorado por uma pessoa importante. Eu não sabia se eu teria esse momento de novo. E quando ele entrou, eu já vi que, pela experiência que eu tenho com a educação física e tal, que possivelmente tinha sido o ombro, porque ele sempre carrega a mochila trançada assim no corpo, e nesse dia estava no ombro, que ele nunca carrega mochila, nunca carrega bolsa. Quando ele entrou, ele já soltou a bolsa na minha mão e recolheu imediatamente o braço. E ali eu sabia que a coisa não estava legal. A dor era insuportável, não tinha como você, qualquer horário do dia, qualquer minuto do dia que você me perguntasse, eu estava sentindo dor. Para dormir era insuportável, eu só conseguia dormir com o braço assim, ou desse jeito, ou com um travesseiro aqui, deitado em cima do braço, que a dor era insuportável mesmo assim. Então eu lidava com bastante demônios interiores, eu sofria muito sozinho. No final de 2012,
O Tony foi encaminhado para mim por um colega aqui da clínica também, e que me auxilia nas cirurgias, então faz parte da minha equipe, já com uma indicação cirúrgica. A história que a gente colheu foi de que o Tony, num treino de ombro, fez um determinado exercício e começou a sentir dor depois da execução desse exercício. E eu sempre tive assim a fama de treinar muito pesado e por ironia do destino, a coisa aconteceu no treino, não estava nem treinando tão pesado assim. Quando eu fui virar o double de 40 quilos, que eu fui virar e de impulso para subir, deu um estalou dentro do meu ombro esquerdo. E aquilo, não aguentei o peso caiu no chão na hora. Um maluco que estava treinando comigo na época, pô, o que houve? Eu estressado, né, que na hora deu um pico de estresse, porque eu não estava, meu braço ficou todo dormente na hora. E eu ainda tentei pegar um outro par de halteres pequenininho para tentar fazer uma abdução, para ver se subia, o braço não subiu. Eu joguei o peso no chão e fui para dentro de um quarto que a gente descansa na academia. Aí sentei um pouco e comecei a pensar, aí vem aquelas coisas na sua cabeça que você acha que aquilo nunca vai acontecer. Eu já tive outras lesõezinhas chatas, como início de ruptura de fibras, treinando, mas nunca uma coisa tão séria. Com a evolução e a não melhora da sintomatologia, ele procurou auxílio médico, e aí, num exame de ressonância magnética, foi detectado, né, foi diagnosticado a ruptura traumática dos tendões do manguito rotador. É um músculo, um tendão interno do ombro, né, que ajuda em vários movimentos, que é essencial para o bom funcionamento mecânico dessa articulação. Quando o indivíduo rompe traumaticamente ou por degeneração, você tem aí então um quadro clínico bem definido, com dor, impotência funcional, perda de força. Isso tudo ele apresentava já quando veio para mim. Eu tinha medo de perder tudo. Eu tinha medo de dali ser o ponto final da minha carreira. Esse era o meu medo. Eu não queria... Eu tinha medo de acordar no dia seguinte e não poder fazer aquilo que eu mais gostava de fazer, entendeu? Medo que arrebentasse tudo, que acontecesse o pior, eu tinha todo dia. Por incrível que pareça, os treinos mais tranquilos para mim era treino de perna. Porque aí era um treino que não mexia com o meu ombro. Então era o dia que eu ia mais tranquilo para academia, era o dia que era para treinar perna. Eu ia feliz, porque eu falava, caramba, não vou movimentar nada em cima, porque para treinar bíceps, para fazer bíceps era um inferno. Tudo era um inferno. A previsão era de 1h30 de cirurgia. Na verdade, levou quase 3 horas. Eu já tinha pedido para a enfermeira ligar lá para o centro cirúrgico mais de 5 vezes. Eu já chegava para ela pedindo desculpas, porque eu estava preocupada. Ele passou em todos os exames, o risco cirúrgico estava excelente, mas eu fiquei preocupada pela demora que foi. Aí no sábado de madrugada, que já tinha passado aqueles efeitos do remédio, do medicamento todo, aí que eu comecei a olhar, tipóia, todo amarrado. Falei, e agora? Eu entendo bem esse, vamos dizer, essa situação difícil que o Tony passou, porque a lesão,
A lesão é inevitável dentro desse esporte, né? É um esporte de alta performance, é um esporte que exige muito do atleta. Então, todo atleta que quer ser o melhor no que ele faz, ele vai no limite. E esse limite, muitas das vezes, tem seu preço. O problema não é nem a dor em si, o problema é a cabeça. Porque não é segredo de que esse esporte é um esporte psicológico, é um esporte totalmente mental. E se você não tiver com a cabeça boa para isso, e com uma lesão ainda, nada anda. As dores passam a ser infinitamente maiores do que você está acostumado a sentir. Então... Bora, vai, 6, vamos, 7, vem, isso, vem, isso. Então, assim, o Tony, ele sempre foi um cara muito, desde que eu conheci ele, um cara muito centrado no que ele quis. Então, isso ajudou, eu acredito que tenha ajudado ele nessa recuperação e eu tenho certeza que ele vai voltar e vai voltar mais Tony do que nunca, né? E pelo que eu conheço desse cara, pela força de vontade que ele tem, pelo atleta que ele é, eu não tenho dúvida disso. Eu lembro que quando a gente estava esperando no hospital, eu fiz a mesma pergunta para a Fernanda, se eu conseguiria voltar. Se ela achava que eu conseguiria. E ela ali na mesa, na sala de espera, ela de novo fez o discurso dela dizendo que com certeza eu voltaria, que ela acreditaria que eu ia ser competitivo de novo. Eu nunca pensei em pedir que ele não competisse, porque desde que a gente se conheceu, a gente casou muito rápido e tal, mas desde o primeiro momento eu percebi que pro Tony
o fisiculturismo era muito mais do que o gosto pelo esporte, até mais do que uma paixão. O Tony, ele veio do interior de Minas, ele era um garoto extremamente tímido, ainda continua bastante tímido, quem conhece ele pessoalmente sabe. E o que ele fez com relação ao fisiculturismo, acredito eu, é que ele formatou a personalidade dele muito, em parte, pelo fisiculturismo. Ele meio que não é um personagem no mau sentido, mas ele deixou de ser o Toninho da família dele, um menininho tímido de Minas, e se tornou o Tony Macedônia aqui no Rio de Janeiro. O Tony sempre entrou em grande forma, sempre brigou aqui no Rio, no Brasil, sempre foi um dos tops da categoria pesada. E depois dessa lesão dele, realmente, quando todos achavam que ele ia se aposentar, eu nunca achei isso e algumas pessoas também não. Mas sabe como é que é? A maioria das pessoas ficam desacreditadas, ficam desmotivadas por qualquer coisa que passa na frente da gente. E esse, então, sendo uma lesão que foi muito séria, muitos acharam que ele ia parar de vez. Eu fiquei muito feliz quando o Tony comentou comigo que ele estava pensando em voltar, e aí eu já tive a certeza de que ele ia voltar. Isso, bonito, bonito. Sobe. Isso, vamos puxar. Vamos puxar. Boa. Vamos puxar assim. Bora puxar. Vamos, sim, vamos puxar. Vamos, sim. Vamos, 8. Vamos. Dois, 3, 4, vamos, 5, vamos, 6, acredita, 7. Chega mais, meu velho. Demorou pra vir, hein? Demorou quanto? Muitos anos pra vir. E aí, cara? Satisfação, cara. Pô, muito obrigado, velho. Pô, obrigado, tratado com confiança em você, pô, valeu, obrigado. Pra mim, Você tá meio sensacional. Academia simples no último, mas é nosso clima, nosso terreno. É isso. WBBF, fotos da academia de campeão e tal. Aqui tem outra foto da outra, o troféu dela. São 4 troféus dela, mas mais as medalhas que ela, né? E ela tá de volta porque vai comigo lá pro Arnold Classic. Pô, maneiro. Se Deus quiser. Ali os do Mr. Universo, né? São os troféus mais bonitos que eu tenho. O último lá foi de 2009, quando eu fui considerado o maior Class 4 da história da NABA. Eu subi no palco com 97 kg e 1,64 m. É verdade. E o Brian Robinson me pesou nos bastidores e a hora que eu subi na balança ele falou, oh my God, you are more muscle in the class 4, porque tinha o Dennis Justo, que era um cara muito pesado. O Popó também entrou muito pesado. Eles entraram tudo com 93 quilos. E eu subi com 97. Cresceu. Acredito que a lesão é mais das superações que você tem que passar, que você passa todo dia.
Então tem algumas lesões mais fortes, outras mais fracas, mas o caminho é um só. Curar a lesão o mais rápido possível, mas voltar para a sua rotina o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo você deixa e quanto mais tempo você escuta conselhos, entre aspas, até mesmo de especialistas, para você largar a mão, é essa hora que você tem que provar que você é campeão. Então quando você para pensar que uma injúria, né, vai barrar você, quer você queira ou não. Qual é o processo que tem que fazer? Pura e simplesmente, cuide da lesão até certo ponto ponderável e comece a treinar antes do que todo mundo vai falar para você treinar. Porque você é atleta, memória muscular não vai embora da noite pro dia. E outra, pelo fato de a memória muscular ser apurada, a tua cabeça vai estar direcionada para se superar. E aí não tem um puto que te segure. Eu não conheço ninguém que foi no limite da lei do esforço e não se deu bem. Não conheço ninguém. Isso é verdade. Isso é verdade. Não é mentira. Isso é verdade. Há muito tempo que eu fico esperando algum amigo vir e dar um treino. Mas é bom demais, velho, quando é um cara sangue igual você. É verdade. Porque eu não vejo uma coisa sua que não é pra valer. Você não brinca com nada. Eu vejo você treinando, eu vejo você falando, eu vejo... Entende? É uma delícia saber que você tá aqui dentro, velho. Isso aqui é aparelho fim de vila, velho. Essa academia tá numa parte baixa da cidade, que aqui nem um pouquinho vem aqui. Entende? Então, só que ao mesmo tempo, ele sabe ninguém sabe que aqui é limpinho e honesto. Entende? Aí de repente você sai do Rio de Janeiro pra vir treinar na minha academia. Foi um prazer correr imenso. Pra mim é uma honra, velho. Muito bom. É uma honra. Muito obrigado. Também, cara. Nós. Que assim seja. Vamos nós? Vamos? Isso aí, até falhar. Igual eu fiz. Se eu fiz, você faz. Agora. Agora fechadinho. E outra, fazer. Vira, chama. Isso, campeão! Campeão! Isso! Campeão! Qual foi a falha? Vai você também! Gates. Epa! Vou fazer, Toninho, tô com você, não te abandono. Tá só. Isso! Vai! Isso aí, garoto, bora! Isso! Isso aí. Isso aí. Pé nas costas. Pega. Outra desce. Mais um. Isso aí, Tony. Eita! No início de 2014, como eu já tinha falado que eu anunciei a minha volta aos palcos para 2014, só que por falta de patrocínio não tinha como eu me preparar para 2014, então no início, abril mais ou menos, se não me falha a memória, de 2014, a Vitafor me procurou, que eu agradeço muito todos os dias, que foi o único laboratório que acreditou em mim, mesmo eu estando recém-operado, que eu não tinha muito tempo de cirurgia, e eles acreditaram em mim na minha volta e não dava mais tempo para eu voltar em 2014. Então ficou tudo acertado para que eu voltasse em 2015.
levar mais nem meia. Então você faz igual. Faz igual, vai ser campeão, vai voltar esse ano, vai valer, vamos embora. Eu tô na rua, Então eu queria era voltar a competir. Eu não estava importando com resultado nem nada, eu queria pisar naquele palco de novo, eu queria sentir as mesmas sensações que eu senti tantas vezes quando ganhei, quando perdi, quando fiquei em segundo, quando fiquei em quinto, quando fiquei em último. Queria sentir as mesmas sensações, eu não estava pensando em posição, se ia ser primeiro lugar ou segundo lugar, eu queria voltar a competir. Nenhum de nós foi verdadeiramente derrotado. Cada um tem nos ombros o mérito do caminho trilhado. E isso não depende das posições no pódio. Nos meus ombros carrego vitórias e derrotas, mas mora uma vitória que é a maior que todas, contra a mim mesmo e uma grave lesão. Independente das dificuldades, treine, supere e conquiste.